Eu sou a professora Ana Veloso, do Carioca 2 da Escola Municipal José Maria Bela. Tudo bem? Esperamos que sim. Nesse tempo de escolas fechadas, devido à pandemia, queremos que saiba que a distância não diminui a importância. Por isso, pensamos em ações para aproximar vocês da escola. Então, que tal discutirmos o componente curricular de língua portuguesa do material dessa semana? Ele inicia fazendo um convite para assistirmos um vídeo e traz uma notícia publicada no site Estadão, essa daqui. Em seguida, solicita que você encontre no dicionário o significado das palavras fóssil, acoplada e extinção. Para procurar palavras no dicionário, comece pela primeira letra, pois no dicionário as palavras se encontram em ordem alfabética. Na era digital, você também encontra dicionários online. Encontrou o significado da palavra? Não esqueça de identificar o sentido dela no texto, ou seja, o seu contexto. Aqui, fóssil, um substantivo, portanto uma palavra que nomeia, é um resto de ser vivo que habitou a Terra. Acoplada, um adjetivo, indica uma característica e quer dizer fisicamente unido ou ligado. E extinção, um substantivo, nomeia o desaparecimento de uma espécie de ser vivo. Perceba que o texto que estamos falando é uma notícia. A notícia é um gênero textual com as seguintes características. Tem um caráter informativo, ou seja, possui informações sobre um determinado assunto. É um texto narrativo, quer dizer, conta ações de personagens num determinado tempo e espaço. É veiculado por meios de comunicação, inclusive digitais. Por isso, atenção às fake news, as chamadas falsas notícias. O gênero textual notícia registra fatos, descreve efeitos e consequências. Tudo isso numa linguagem objetiva, direta, impessoal, sem passar opiniões, fazer juízo de valor, ou seja, sem julgamento ou ponto de vista pessoal. Geralmente, as notícias seguem uma estrutura básica, com um título principal, também chamado manchete, que resume o tema que será abordado, tratado na notícia. E também um título auxiliar, que é um pouco maior, ajudando no entendimento do título principal, complementando, sendo como um recorte do assunto que será explorado. Aqui no texto, temos como título principal Museu expõe fóssil de 60 milhões de anos encontrado no Rio de Janeiro. Já o nosso título auxiliar se encontra aqui no interior desse retângulo. Observe que no título auxiliar aparecem palavras entre aspas. Aspas são sinais com finalidade de destacar partes do texto, sendo usadas no início e fim de citações, transcrições de outros textos, nos estrangeirismos, nas gírias, expressões populares ou para destacar efeitos de humor e ironia. Aqui, as aspas têm como objetivo enfatizar o sentido modificado da palavra novo, já que um novo habitante é um fóssil, portanto tem milhões de anos, estando longe de ser novo no sentido original da palavra. Já aqui, as aspas são usadas para destacar o nome científico do animal. Atenção! Nomes científicos são escritos numa língua chamada latim. Observe agora o primeiro parágrafo dessa notícia. Ele é a introdução. Na introdução das notícias, o autor dá informações importantes, respondendo questões como o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu o fato. Na questão 3, o material solicita que você descreva o crocodilo de acordo com o texto. Você encontra essas informações no segundo parágrafo. Portanto, predador,
carnívoro, com dentes serrilhados e focinho alto e comprido, semiaquático, ágil, com aproximadamente 2 metros de comprimento, são as características do crocodilo descritas no texto. A questão número 4 do nosso material é uma pergunta com resposta explícita, ou seja, com uma resposta evidente no texto. Ela pergunta sobre onde e quando a espécie foi apresentada. A resposta está aqui, no Museu de Ciências da Terra, na Urca, zona sul da cidade. Na questão 5, devemos marcar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá? A primeira afirmativa é falsa, porque o fóssil foi encontrado no Parque Paleontológico de São José de Itaboraí. Aqui temos uma afirmativa verdadeira. Já na terceira afirmativa, temos uma informação incorreta. Ele foi encontrado na década de 1940. Informação essa que confirma a veracidade, ou seja, a verdade da quarta afirmativa. E por fim, aqui temos uma informação falsa na quinta afirmativa. O que podemos confirmar, inclusive, lendo a última linha do nosso texto. A questão número 6 pergunta que palavra poderia substituir expõe sem a perda do sentido. Ou seja, você precisa encontrar um sinônimo, uma palavra com significado idêntico ou muito semelhante. Aqui, expõe poderia ser trocado por mostra, apresenta, exibe, ou seja, mostra, apresenta, exibe, são palavras sinônimas a expõe. Esperamos que você tenha gostado da nossa aula. Fica bem, fique em casa, higieniza suas mãos. Daqui a pouco, vamos nos encontrar. Vai passar. Até a próxima.